Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André. Eu sou a Cris, aqui da TV Beira-Mar. Hoje estamos aqui com um protetor, um representante da causa animal lá de Tramandaí, o Cristiano, conhecido como Cristiano da Te Amo Bicho. E ele veio aqui conversar um pouco sobre a causa animal lá de Tramandaí, todo esse trabalho que ele tem lá, um trabalho voluntário. E, Cristiano, muito obrigado por tu estar aqui hoje, presente aqui, para conversar com nós. E eu queria já te perguntar assim, quem é o Cristiano da Tião Bicho? Bom, André, o Cristiano é o meio louco, o proteloco de Tramandaí. Alguns cogitam, né, essa palavra aí para mim. Então, eu encaro muito a causa animal como uma coisa que benéfica para o meu sentimento, para mim, sabe? Então, eu comecei a causa animal por conhecimento de uma outra pessoa, que foi uma sogra que eu tive, no meu segundo casamento, que era considerada também a velha dos cachorros, a louca, né, dos cachorros. E aquela situação de ver ela daquele jeito, sendo meio que afastada da família, viver sozinha, os filhos também não visitavam. Eu comecei a fazer essa visita e comecei a conhecer e comecei a entender um pouco os animais, porque até então eu era uma pessoa neutra, não entendia nada de animais, eu não cachorro para mim era a mesma coisa que hoje eu vejo outras pessoas e critico às vezes, mas paro para pensar e voltar um pouquinho atrás e eu vejo que realmente o cachorro para mim era também o cuida-pátio, o alarme, né, vivo. Sim. E essa mentalidade mudou graças a Edith Olga Kaminski, que é uma senhora que já falecida hoje, e me fez entender o porquê que ela, né, gostava tanto daqueles animais, porque eles eram os parceiros e aquela parceria, aquela fidelidade, ela não tinha nem da própria família. Então eu comecei a entender, comecei dando suporte com ela, e aí isso foi em Sapucaia. Quando eu vim para Tramandaí, eu tive espaço, porque até então eu morava em apartamento, e aí a coisa degringolou, né? Morando num bairro onde ficava na divisa de dois bairros pobres, né, de periferia, e ali eu comecei a ver muito descarte de animais. Comecei a juntar animais para levar para casa, outros eu cuidava e pedia, na época era o Orkut ainda, né? Eu sou do tempo do E Orkut, antigo, sou nossa novinho. época. E aí eu pedia no Orkut medicação para os animais, ajuda de um veterinário para atender. Aí eu tinha esse suporte, inclusive, com equinos, né? Eu resgatava equinos também, amarrava nas árvores para ficar de pé, levantava com talha. E fui fazendo esse trabalho como independente durante anos. Posterior, né, eu conheci a Pátria, que é uma associação de proteção animal de Tramandaí, através da Rosane Kessa, que me convidou. Na época eu era vice-presidente, fiquei acho que uns 2 anos. Voltei a ser protetor independente, fazer o meu trabalho por conta, tudo como voluntário sempre, né, contando com a ajuda, a boa vontade das pessoas e doando o que é mais precioso, né? Que eu sempre digo, o precioso mesmo, né? Não é só o dinheiro, mas sim o tempo da gente. O tempo que a gente deixa de estar com a família, o tempo que a gente deixa de ter o lazer, de poder viajar, né? A gente passa 24 horas em função de animais. Tudo pela questão de amar o que faz, né? E fora esse meu trabalho, eu também dei suporte para algumas secretarias do município, tanto do curral, quanto ajudo algumas nas funções do bem-estar animal também, porque é um jeito de fazer com que o município também, né, tenham pessoas que conheçam, né, parte também da causa animal, entender um pouco. A intenção sempre é de fazer um trabalho em conjunto para que as coisas funcionem. Um protetor sozinho não consegue fazer um trabalho que o município, né, tem ferramentas públicas, a máquina pública para fazer. Então, unindo essas duas forças, que eu sempre acho que é importante em todas as cidades, acompanhando aqui o trabalho de vocês, eu vejo que isso também é uma necessidade, né, de vocês, eu acho que é muito importante. Depois que eu saí da Pátria, que eu fiquei independente, teve, eu acho que mais uns 2 anos, foi o resgate do Chico, que foi um cachorro que foi arrastado pelos carroceiros, já tinha sido furado com espeto. Nossa. E eu persegui, no caso, a carroça para poder fazer eles parar, e eles largaram o cachorro enforcado, fizeram tipo uma corda
que enforcadora, e o cachorro tava com o pescoço que era uma bola de sangue, os olhos uns tomates, e nós conseguimos resgatar ele com a ajuda das integrantes da Te Amo Bicho, que me deram suporte, inclusive. E aí surgiu o convite, né? A Te Amo Bicho, ela foi fundada em 2013, mais ou menos. Foi bem no período em que aconteceu um problema no canil municipal, né? Que teve uma questão de maus tratos. Aí surgiu a Te Amo Bicho e surgiu a Secretaria de Bem-Estar Animal. Na época também não tinha nem verba para poder manter os trabalhos da secretaria, sim, os funcionários. Mas conseguiu-se fazer um trabalho ali dentro que melhorou a situação. Posterior, em 2000, logo que passou o período ali da troca de governo, aí o bem-estar animal, né, a secretaria seguiu com outros integrantes, e a responsável pela Te Amo Bicho, que tinha fundado, que na verdade era para ser uma ONG, ela não quis mais, desistiu, e seguiu com três senhoras. E me convidaram para participar. Daí eu continuei na Te Amo Bicho, fiquei mais conhecido ainda na Te Amo Bicho e como Cristiano da Te Amo Bicho, porque o meu trabalho era na rua, era na linha de frente. Então isso dava um destaque direto em contato com as pessoas e com os animais. Né? Por isso que hoje as pessoas, é o Cristiano da causa animal, o Cristiano protetor, não, é o Cristiano da Te Amo Bicho. Né? Pegou o nome, né? Pegou o nome, infelizmente. Mas assim, deve ter tido algum caso teu que te iniciou com os animais de rua. Que geralmente, assim, claro, todo protetor gosta, né, dos animais, mas sempre tem aquele momento na tua vida de assim, não, agora eu vou fazer isso, vou começar a servir esses animais. Teve algum caso específico que tu te lembre, assim, ou foi como tu falou, veio vindo ao natural, tu nem percebeu, tu já estava ali. Como é que foi essa transição? Foi essa questão que nem eu falei da minha sogra, né, da minha sogra, que me fez eu ter esse contato com os animais dela. Na época ela tinha uns 30 e a gente não entendia aquilo, né? Ela tirava dela para dar para os animais, a gente não, mas como isso, né? Mas aí a questão familiar me mostrava que ela não tinha aquele suporte emotivo, né, com a família e sim com os animais, que eram os parceiros dela. E aí eu fui para fazer dar esse apoio para ela, eu levava lá no médico, eu fazia todo, né, o que o filho faria e comecei a viver a vida dela ali junto com os animais. Foi aonde eu comecei a entender que a necessidade deles e que eu teria em troca, né, que é aquela fidelidade que a gente, todos, né, vocês Sim. aí sabem, uma coisa surreal. E eu comecei, inclusive, tinha um restaurante em Sapucaia. Eu tive problemas com o meu restaurante porque eu comecei a resgatar cachorros com sarna, depois, né, e botar atrás nos fundos do restaurante, e aí não deu certo, né, ou é o cachorro ou é o restaurante. Né? Então eu preferi os cachorros. E fui seguindo assim. Aí quando fui para o apartamento eu dei uma pisada no freio, tipo, pô, no apartamento eu não vou poder, só posso ter 2, 3. Mas depois que eu vim para uma casa, que foi em Tramandaí, eu passava, tipo, meses controlando cadelas que estavam grávidas por não ter local, porque eu cheguei a um número de 53 animais. Então eu pegava e, num terreno pequeno, um terreno de 12 por 30, então eu pegava e colocava as casinhas em campos lá, porque era muito terreno baldio, mato, e cercava, acompanhava, dava remédio de vermes, depois conseguia castração, botava para adoção, isso muito antes de entrar em qualquer grupo de proteção. Até que um dia eu tive uma decepção, né? Comecei a ver que aquilo ali, meu trabalho, não estava funcionando bem como eu queria, porque as pessoas são cruéis. Chegou a um ponto de eu chegar onde eu botava as casinhas quebradas, os cãezinhos, filhotes e mãe mortos, envenenados. Meu Deus. Todos juntos. Então, são coisas que vai decepcionando a gente, mas a gente não pode, né, desistir. E eu tô tentando. Hoje, quando não estou mais na Te Amo Bicho, não tenho mais o suporte, né, para dar como eu dava antes, mas eu tenho aquilo que eu falei anteriormente, o tempo. Sim. Pouco, mas é o meu trabalho, é a minha mão de obra, que um grupo de proteção precisa pagar para outros fazer. E eu tenho essa mão de obra, né, que eu posso oferecer sem ter verba, custo nenhum. Sim, faz voluntariamente. Cris, eu queria saber assim, se tu se lembra do primeiro cachorro ou gato que tu resgatou. Eu lembro que foi um sarnetinho, que foi quando eu tinha 23 anos. 23 anos. E logo em seguida, um que não caminhava, que perdeu a perninha, daí teve que ter
não ser amputado, porque começou com problema na coluna, começou a raspar no chão e criou bicheira, e quando eu achei ele, aí ele teve uma recuperação boa, mas ficou sem a perninha. E assim foi indo, né? Era gato, era cachorro, era pomba, era passarinho. Que aparecia. Cavalo, então... Sendo animal. Para ter uma ideia, assim, do período de 2012 até 2024, eu calculei, tive que ter a ajuda do IA, só de animais, de equinos que eu tirei da via pública, soltos, amarrava, em torno de 800 cavalos. Nossa. Então, assim, Pois é. eu tenho vídeos de eu puxando o cavalo, tirando da estrada, sozinho, porque o município não dava suporte certo horário. Então, tinha que tirar sozinho, arrastando o cavalo no braço. Tu, como protetor, já passou várias vezes pela tua cabeça de parar com tudo, pelo fato de não ter apoio, né? Quando vem esse pensamento assim, poxa, vamos desistir porque ninguém está me ajudando, ninguém faz, qual o pensamento que vem para te falar ao contrário? Não, continua mais um pouquinho, tem alguma coisa ali que te espelha e diz, não, vou tentar mais um pouco. Na verdade, eu gostaria que hoje, vou fazer 50 anos, né, que as coisas já tivessem mudado. Então, eu briguei muito na questão de justiça, Ministério Público, e eu já percebi que Ministério Público no litoral não funciona. Isso eu estou falando eu, Cristiano, Sim. e assumo o que eu falo, porque todos os processos que eu coloquei contra o município, nenhum deu resultado positivo para a causa animal. Ou a causa animal não é valorizada como a gente, né, tem essa visão. Ou o Ministério Público não tem o conhecimento necessário para poder julgar uma situação de animais. Então, eu já várias vezes pensei em desistir, mas aí o que me faz eu continuar é olhar a carinha deles ali e dizer assim, como que eu vou desistir? Vou fazer o que com eles? Vou largar na rua? Eu deixei um período da minha vida agora, que foi a parte da minha mãe foi atropelada em 2020, e ela ficou com sequelas, ficou acamada, com demência, meu pai cuidando dela direto, eu ia 3 vezes na semana, ficava 3 dias lá, e fiquei me dividindo com a causa animal e a minha mãe. Sim. E esse foi o momento que foi mais difícil e que mais eu pensei, eu tenho que parar. Só que daí eu pensei, vou para casa dos meus pais, ou vou me mudar para Capão da Canoa, mas como? Como é que eu vou me mudar de um lugar para o outro e deixar meus animais? Como que eu vou levar eles comigo? Porque eu preciso de uma casa, eu preciso de um espaço, né, que acomode eles como eu acomodo lá. Então nunca consegui fazer isso. Um dos problemas da culpa que eu carrego, mesmo eu tendo dado suporte para minha mãe, para meu pai, é não ter feito mais, que eu poderia ter feito muito mais, se não fosse a causa animal. Sim. Então, algumas coisas hoje eu julgo, para que tanto esforço, para que tanto... Se as pessoas, às vezes, da própria causa animal não valorizam o teu trabalho, sabe? Não reconhecem o teu trabalho. Então, eu sempre digo, a causa animal, hoje em dia, para alguns, ela tem preço e não valor. Sim. Valor tem para aquele que é voluntário, que não recebe nada, que continua, mesmo que tudo mostre o contrário, que tem que desistir. Quando tu olha para o olho de um animal sofrendo e tu diz, não, eu não tenho aquela ferramenta, mas eu tenho a minha mão de obra. Uhum. Eu tenho amigos, tenho pessoas do bem do meu lado ainda. Então não tem como desistir, né? Não, é bem cruel isso aí, né, que a gente enfrenta, né, porque não ter recurso e a gente vê, assim, que protetores que ganham ou, né, alguma entidade que ganha ainda paga outra pessoa. E uma coisa que eu acho estranho isso aí, né? Se tu vai ter que pagar uma pessoa para fazer um lar temporário, por que não alguém que já está ali na causa, que já faz o trabalho, que precisa? Por que não ajudar quem? Tu, o exemplo, né? Por que não pagar para ti fazer o lar temporário? Por que não pagar para ti ir lá resgatar quando precisa, né? Porque se tem o suporte, tem condição de pagar. Por quê? Porque tu também vive, tu também precisa, né? Tu come todo dia, né? Tu paga luz, tu paga água, né? Então, a gente tem nossos gastos, a gente precisa. Eu vejo isso na tua condição. E eu queria saber, assim, hoje, na tua casa, quantos cães e gatos tu cuida que estão a teu domínio? Hoje são 18 cães e 14 gatos. 4 deles estão com esporotricose e eu tenho feito um revezamento. Conforme eles vão
melhorando, eu solto e coloco outros para dentro da gaiola e começo a tratar. Claro que todo dia é mensagens assim intermináveis. É gente pedindo socorro para os próprios animais e gente pedindo socorro para gatos com esporotricose, porque se tornou um problema gigantesco. Depois a enchente, né, aumentou. Se tornou um problema gigantesco, até porque a gente tem não é que nem o cão, que o cão a gente vê todos os dias, né? Mas durante o dia e durante a noite, o gato, por ter hábito noturno, a gente não consegue enxergar a dimensão do problema, a gravidade, como é que tá. No momento quando eles aparecem, eles já estão morrendo mesmo. Teve algum resgate que tu fez que te deu problemas? Tipo assim, nós já recebemos mensagem até para invadir casas, né? E como é praia, tem casa que fecha, veraneio, só que a gente sabe, se a gente invade, a gente tá cometendo um crime ali, né? Sim. Então teve algum resgate que tu se obrigou a fazer e futuramente te deu problemas? Ou o cachorro, sei lá, tinha dono, sei lá, alguma coisa eventual que aconteceu fora do padrão? Não aconteceu de eu ter esse problema de resgatar algum animal em residência, porque normalmente eu aciono, no caso, a guarda municipal ou a brigada. Por exemplo, teve um caso que os moradores foram embora e deixaram os cães presos, mas eu consegui o contato do proprietário do imóvel. Eu consegui a autorização dele, até porque tem aquela coisa assim, né? Eu vejo e acredito que isso seja a questão da lei, né? Quando o inquilino vai embora, ele entrou com animais. Ele vai embora, ele tem que levar. Se ele não levou, é responsabilidade do proprietário do imóvel. Até porque ele sabia que ele estava entrando com um animal lá. Não adianta o inquilino ir embora e depois ele jogar na rua. Então a gente sempre tenta contato com o proprietário para que ele forneça os dados do inquilino para facilitar as coisas, até para a gente entrar em contato e dizer, tu vai vir buscar o teu animalzinho? Não vai vir buscar? Aí sim, aí a gente entra com uma ocorrência, faz a ocorrência de maus tratos, que é um problema também que vai levar para a vida toda, né? Porque vai ficar com a ficha suja, né? E vai procurar um trabalho, vai ter aquele empecilho. Acho que Mas problema sim com essa parte de invasão. Tive problema com pitbulls. De gente deixar os pitbulls soltos e eu informar sobre a lei, né? Do estado, inclusive. Da questão da focinheira e ser irônico, dizer que vão me processar porque eu estava... Ou seja, me processar porque eu estou dando uma informação, né, de como funciona a lei, né? Então, isso sim, isso já aconteceu comigo. Será que seria interessante, agora que tu falou sobre essa história que a gente tem muito acesso às pessoas, né? Às vezes tem que cobrar as pessoas, só que a gente não tem a gente não é polícia, né? A gente não é guarda municipal. Eu acho até que seria interessante, né, a gente ter uma conscientização maior do que o protetor, ele tem que ter uma certa liberdade com as pessoas, né? As pessoas têm que entender o lado do protetor. Sim. Né? E aqui a gente sofre muito isso aí, né? A gente quer fazer um trabalho e não consegue fazer esse trabalho porque a gente não tem a autoridade necessária para fazer. Graças a Deus que tu tem lá, né? Mas tu acha que seria interessante não sei, ser reconhecido? Não, olha, o pessoal ali, esse aí é protetor, então vamos escutar ele, que ele sabe o que está fazendo. Tipo, ter um crachá, né? Um crachá, claro, com auxílio da prefeitura, uma conscientização nos colégios, não sei. Né? Eu acho que seria interessante. O que tu acha sobre isso aí? Eu acho que, como tudo na lei, a gente tem que ter a questão da polícia administrativa, por exemplo, né, que a gente sabe que as secretarias têm polícia administrativa, eles têm essa função de poder, e o poder de poder chamar uma guarda municipal, que é o suporte, ou a brigada militar, para fazer uma intervenção. Então, um protetor poderia fazer parte, né, acompanhar junto com o município, né, essa parceria município e o protetor é muito importante. Até porque, muitas vezes, tu tá num cargo, numa secretaria, e tu não entende daquilo ali. Tu não entende, tu tá ali porque realmente, ou por questão partidária, ou de conchavos, né? Mas tu tá ali. Então tu vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível. Perfeito? Mas tu não entende. Então é preciso buscar apoio, inclusive dos protetores, para fazer isso, né? Porque é muito fácil a gente dizer assim, é questão de maus tratos, mas tu não sabe o que realmente é maus tratos. O que configura maus tratos? Outra, tem que ter um suporte de um veterinário. A gente não pode, nem nós, protetores, nem um funcionário, né, com poder de polícia administrativa pode entrar numa casa e dizer, esse cachorro está em maus tratos.
a não ser um veterinário, né, um técnico para poder constatar a questão do crime. Sim, porque maus tratos, no caso assim, não é qualquer coisa que é maus tratos, como é que tu falou, né? Às vezes, como eu já cheguei em uma casa onde que me chamaram porque os cachorros não tinham comida, mas a gente foi verificar e nem a família tinha comida. Então, como é que tu vai julgar, como é que tu vai tirar os cachorros de uma família que quer, que gosta, né? Mas não tem condição, mas está tentando. Né? Então, esse é o problema. Cris, eu tenho uma visão disso aí, que nós, como temos aí, tu tá com quantos? 50? Não, uns 47 agora 47, a gente tá ali. Eu já tive 53. Teve épocas assim, de vaca magra, que tu tem que pensar o que tu vai comer hoje para poder dar para eles também amanhã. Exatamente, tu deixa de comer para dar para eles. Verdade. Medicação, então, às vezes a gente não compra para poder ter que dar para eles comer. Quando acontece esses casos, primeira coisa que vem, eles estão em maus tratos, vamos retirar. E vamos colocar onde? Pois é. Então, assim, não é mais fácil o município entender que aquela família está em vulnerabilidade também e dar um suporte temporário, buscar recursos até para aquela família mesmo, para um trabalho, alguma coisa assim, para eles poderem, né, recuperar a dignidade, poder cuidar melhor dos seus animais, porque igual eles estão tendo um local para ficar. Isso que é importante. Não adianta tu tirar dali para levar para um canil e aí onde tem 100, 200 cachorros para se matarem e brigarem. Muitas vezes também a gente tem aquele vizinho que não gosta do latido do cachorro e diz, tá passando fome, tá com fome e sede. Eu tive casos há pouco tempo em que eu tive denúncias de maus tratos, que estavam com pulga, que estavam com carrapato, os cachorros, e que não tinham o que comer e nem água. Eu sei que essa pessoa paga uma pessoa, ela não mora na casa, mas ela paga uma pessoa para ir lá colocar todo dia água limpa e ração, só que não fica na visão da pessoa que estava denunciando. Sim. Então eu tive que ir lá, entrei, né, eu pedi autorização, entrei para verificar se tinha mesmo, e eu constatei, tirei foto, e realmente a água limpa, o pote cheio de ração, e não tinha uma pulga e um carrapato. Né? A única coisa que não tinha era uma casinha, mas tinha um sofá nos fundos da casa, então o que eu fiz? Eu peguei e levei uma casinha, doei uma casinha para eles, levei a cadela para castrar, né, e estão lá. Pelo menos eles estão no pátio, não estão na rua colocando a vida das pessoas também, né, em risco de acidente, né, transitando além da deles, né. E eles ainda passar por maus tratos, né, porque cão na rua com certeza. Né? Eles correm ali o risco de ser maus tratado, né, do que por muita gente ruim, né. Eu queria saber assim, e como é teu dia a dia? Meu dia a dia já tá virando, rotina, né? Sim. Acorda de manhã, primeira coisa, medicar os gatos. Vai lá, limpa os gatios, né? Porque eu fiz gatios, um espaço adequado, inclusive, para poder botar casinha, botar caixa de areia. Então, cada um deles tem o seu espaço certinho para poder fazer isso. E aí eu levanto, faço essa parte da limpeza, aí vou lá junto com o cocô do pátio, né? Imagina, são 19, né? E muitos são porte grande, é um balde de 18 litros quase, naquela parte da manhã. Depois lavar tudo, é uma gastação com produtos de limpeza direto, que é tudo piso, então tem que lavar porque senão entranha. Tu terminou, tu olha para trás, tem que voltar com a pazinha de novo. Eles são medonhos. Parece que opa, tá tudo limpinho agora é que nem aquela sensação que tu vai pro banheiro, tá limpinho, cheiroso, opa, aqui que eu vou ficar. Né? Então, eles... Mas é aquilo, né? A lambida, o cheiro, o prazer de ver a satisfação deles, a alegria, né? De ter alguém por eles, porque a gente vê tantos aí na rua que a gente queria pegar e abraçar e dizer, não, vamos para casa, mas a gente não consegue. A gente tem, e todo dia, que nem eu disse, né? Todo dia aparece casos graves. Hoje apareceu um local com 3 cães e estão em maus tratos mesmo, visivelmente. Sim. Só pele e osso, não tem mais, sabe? Sarna, pele e osso. E os 3 na mesma residência. Então, tem gente que realmente não tem condições, mas tem gente que não tá nem aí. É aquele pensamento retrógrado que eu tive também. Que o resto da comida serve. O resto da comida prato, e ele tá aí para cuidar da casa. Sim. Sabe? Então, eu já tive esse pensamento e hoje eu sei que não era, né? Eu era adolescente. Então, graças a Deus, mudei. Evoluí um pouco, né?
qual que é o maior desafio hoje na parte da proteção? Eu digo assim, em relação, nós damos prioridade para os cachorros que a gente já tem mais habilidade. A gente não mistura o gato com o cachorro, porque a gente não consegue se concentrar. Tem gente que já vai mais para o lado dos cavalos. Tu já trabalhou com os três. Qual que é o maior desafio entre os três? Qual que é o mais melindroso de trabalhar? Que precisa ter mais habilidade? O gato, cachorro, cavalo? O gato. Porque o gato, normalmente quando tu resgata, eles são muito arisco. Se alguém tem medo de cachorro brabo, pode imaginar que gato é bem pior. O gato vai direto no rosto, né? Já aconteceu de um gato escapar na clínica veterinária, subir na árvore, eu subi para pegar ele saltar na minha cara. Então, a doutora Ana Maria Brenner deve lembrar disso. E que nem esses que estão com esporotricose, todos eles foram pegos com a gatoeira. Então lá, já vai fazer o que? 1 mês e pouco, 2 meses. Tem que botar a mão com cuidado para botar a alimentação, senão eles te unem. A medicação tu não consegue às vezes fazer porque eles não se deixam pegar para tu poder fazer a medicação. Então é muito mais difícil o gato. O cão, tu deu a comida 3, 4 dias, ele já tá ficando teu amigo, né? E o gato não, o gato ele é ancestroso. Tu teria uma história engraçada que aconteceu nesses resgates aí para nos contar? Seja com cão, gato, cavalo? Tem uma cadela que tá lá na rua. A cadela, a gente chamava ela a cadela do Nacional. Ela tava com TVT e a história dela até é bem bonita, assim, porque ela... Bonita e triste, né? Porque ela foi para frente do hospital de Tramandaí, acompanhando o tutor dela, um senhor de carroça, e ele não saiu do hospital. E ela ficou 3 anos lá na frente, esperando por ele, para ele sair. E eu me comovi com aquela história que me contaram, e eu pensei, não, vou tirar ela dali. Só que daí ela estava grávida, teve cria, mas ela era muito arisca. Então se juntou eu, as meninas da Tia Bicho, para pegar ela, outras integrantes que eram parceiras lá, e foi um correrio, acho que uns 3 meses a gente tentando pegar ela. Ela estava com TVT, tinha que fazer quimioterapia. E o engraçado foi isso, que uma das vezes, né, eu fui tentar pegar ela, e estava muito movimentado, e eu tropecei e caí deitado no meio do asfalto, quase fui atropelado, e a outra vez eu caí dentro do valo, mas deitado dentro do valo, perto do terminal turístico, tinha um valo, ela estava deitada e a gente achou, bom, ela está dopada, porque a gente conseguiu uma medicação com o veterinário para dopar ela, e mesmo com uma medicação forte, ela ficou deitadinha do lado do valo, e quando eu fui pular para pegar ela, ela saiu fora e eu caí dentro do valo. Tá te esperando. Como é que tu... Digamos hoje, assim, vamos supor que o chefe do executivo lá de Tramandaí te chame e diga assim, Cristiano, o que eu preciso fazer para começar a melhorar a situação dos animais de rua aqui de Tramandaí? Qual que é o conselho que tu daria hoje para o chefe do executivo de Tramandaí? O controle populacional é a base de tudo. Mas a gente tem que ter um controle populacional com políticas públicas. Não adianta a gente simplesmente liberar a castração, torto à direita, e não controlar essas castrações. Lá no município hoje tem um projeto de castração de 130 mil, que está sendo feito. Tá bacana até, né? A gente tem que agradecer quando as coisas acontecem também, mas precisa de conhecimento também para fazer isso, né? Então as pessoas, eu quero castrar, o interessante é castrar, castrar, castrar. Eu pergunto para vocês que estão aí também, qual porte de cão que tem menos adoção? O grande e o médio. Pois é. E aí, o interessante de um projeto de castração, porque hoje a gente sabe, a maioria mora em apartamento. Porte pequeno sempre vai ser adotado. Sim. Sempre tem, eu quero um porte pequeno. É só fazer uma pesquisa, é simples, sabe? E aí vão lá e castram os pequenos, né? Castram os médios, castram os grandes. Mas não tem uma linha assim de o que é prioridade. Uma cadela, porte grande, dá 8, 12 filhotes. Sim. Aí tu castra 5, nasce 12, 6 a mais. Então, assim, se a gente castrar 5 hoje cães, cadelas, vai ter uma quantidade na cidade de 70 mil habitantes de 500 nascendo num dia. Então, eu acho que a ideia seria, primeiro, castrar, né, as cadelas, porte grande, as felinas. O gato, a gente castra tudo, até porque tem a questão da esporotricose, mas eu acho que o gato ele também tem que ter
uma visão na hora da castração, porque o gato também se torna um problema posterior da castração, por causa dos problemas renais, inclusive, quando muito cedo castrado. Né? E tu castra para resolver um problema, daqui a pouco tu tem que estar lá desobstruindo o animal, né? E, então, eu acho que o investimento para as castrações tem que ter, mas tem que ter com a visão do porte médio e porte grande. As fêmeas porte médio e porte grande para ter um controle. Prioridade. E também tem que ter políticas públicas, que é aquela parte que eu falo, porque não é só o município que é responsável. Tu adotou um animal, tu tem que ter responsabilidade. A gente já sabe disso. O artigo 936 do Código Civil diz que qualquer dano que o animal causa, o responsável é o tutor. Então, se ele está na rua, se ele está prejudicando com barulho, perturbação do sossego, né? A cadela deu cria, está lá no cio, né? É perturbação do sossego também. Tem os maus tratos, que pela questão da cadela estar no cio, os cães brigam, se machucam. Então, gente, nada mais justo de que pegar e fazer o seguinte, hoje a gente sabe que todo mundo vende cachorro. Sim. Eu não sou a favor, sou a favor disso, né, do comércio, mas ele existe. Sim. Nós temos que ser realistas. Ele existe e vai existir, né? Então, o que a gente poderia fazer? Existe, então tá, vamos liberar, mas nós vamos fiscalizar. Tem que ter médico responsável, vai ter que ter vacina, né, para poder comercializar. Aí tu chega lá na casa de um morador que não tem esse conhecimento, tu vai chegar lá, ele vai estar com uma cadela, eu não quero um filhotinho da minha cadela, quero um netinho, eu não quero castrar porque minha cadela vai perder a vitalidade, sabe? Sempre esse pensamento retrógrado que acaba causando dano ao município. Então, se causa dano, ele também tem que ser responsável. Então, a partir que tem regras para um criador, também tem que ter regra para o tutor. Porque o tutor tem que ser responsabilizado. Quer ter cadela? Nós temos castração, tá liberada a castração no município. Tu quer castrar? Não. Mas o vizinho denunciou que a tua cadela tá no cio. Não vai querer castrar? Não quero. Então, agora, a partir de agora, o senhor vai ter um controle com vacina, médico responsável. Quando se tornar caro, vai dar uma freada. Opa, vou castrar, não vou deixar minha cadela entrar no cio. Sim. Entendeu? Eles têm que ser fiscalizados também. Isso aí é uma questão, assim, que eu falo de como é que é? Conscientizar o povo. A gente precisa conscientizar e essa conscientização tem que vir desde as escolas, né? E a gente levar até para os adultos mesmo, porque cada um, sim, como nem tu falou, né? Tem que ter sua responsabilidade. Eu queria saber de ti, assim, a comunidade costuma te ajudar? De que forma eles te ajudam? E para quem não sabe como contribuir, como ajudar, né? Como poder te ajudar da maneira que eles possam te ajudar. Daí tu pode esclarecer para nós. Sim. Eu sempre digo assim, durante o dia, se a quantidade de ajuda viesse, com a quantidade de pedido de ajuda, se viesse ajuda para nós, a gente poderia montar um canil e ficar, sabe, e pagar até gente para cuidar deles. Sim. Né, se fosse assim. Mas não é. Então as pessoas têm aquela coisa de, eu quero resolver o meu problema. Então, tu me ajuda, eu te dou um saco de ração por mês. Isso não acontece. Eles largaram o problema na tua porta e viram as costas. Tem as pessoas que muitos anos eu me acompanho e essas são fiéis, assim, conhecem o trabalho, até porque eu tive fazendo trabalho junto com elas na porta dessas pessoas, elas me conhecem pessoalmente. Essas pessoas sempre dão um jeito de contribuir com alguma forma, uma ração, uma medicação. Se eu botar ali, eu preciso de uma medicação tal. Agora, foi ontem eu botei da clínica, que eu levei a cadela para fazer, para tratar, né, que ela foi mordida. Sim. E pedi ajuda, tem 130, se alguém quiser ajudar, né, tá? E aí, prontamente, foi uma lá, doou 40, a outra doou mais 30, já foi 70. Tá lá a dívida, mas as pessoas se comovem e ajudam. E eu sempre tento colocar assim, deu 130, já foi dado tanto, para o pessoal acompanhar. Porque essa contribuição de vir, eu vou ajudar, eu tenho um cachorrinho morrendo aqui, preciso de ajuda, e aí começa aquelas contribuições que não param, sabe? E eu já vi casos assim, de bicho que já morreu e continua recebendo, sabe? Continua pedindo dinheiro para aquele bichinho que já morreu, que foi eutanasiado, inclusive, que as pessoas não têm essa curiosidade de ver realmente se está indo. Então, e aí tu desperdiça uma ajuda que tu poderia dar para outras pessoas que também estão na linha de frente, estão passando inclusive necessidades, que eu conheço algumas. Eu, graças a Deus, eu tenho minha renda,
eu consigo me manter tranquilo, pagar minhas contas, mas eu não consigo manter os animais sozinho. Eu tenho que ser, né, sincero. Então eu conto com as pessoas, sempre quer doar alguma ração, doa na agropecuária, deixa pago lá. Sim. Se eu pedir uma medicação, quer doar a medicação, melhor ainda, porque daí deixa paga a medicação lá, eu só pego, sabe? Eu acho que é o jeito mais fácil e confiável, né, para as pessoas adquirirem a confiança, transparente, saber que, né? e transparente para saber que realmente está sendo usado para aquela finalidade, né? A gente falou assim da comunidade, da sociedade em te ajudar. Agora eu te pergunto assim, como a prefeitura, o poder público pode ajudar o protetor independente? O protetor que não tem o CNPJ, o cara que tem o CNPJ, ele vai atrás das emendas parlamentares, ele faz a correria dele lá, às vezes consegue, às vezes não. Mas o protetor independente é a luta diária, mas ele também precisa de ajuda. E muitas vezes ele faz muito mais do que o cara que tem o CNPJ. Como é que o poder público poderia usufruir disso aí, pegar essa mão de obra, como a gente falou, né? Como a gente estava dizendo, essa mão de obra que está ali qualificada, que é a parte mais interessante de tudo, uma mão de obra qualificadíssima, que já está acostumada a fazer aquilo. Como é que a prefeitura poderia usufruir disso aí? Chegar para um protetor e dizer, parei, como é que eu posso te ajudar? Bom, isso aí é uma parte mais complicada porque muda de cidade para cidade, né? Sim. Hoje eu posso dizer assim, ó, eu sempre tive esse bom contato aí, um contato bacana com os representantes do município. Embora num grupo, no período que eu estive, né, tem algumas divergências, inclusive de integrantes de grupo com o poder público, mas a gente sabe que eles têm a ferramenta, a gente tem que botar isso na cabeça, eles têm a ferramenta para poder fazer acontecer, a gente tem a mão de obra. Então, eu acho que essa parceria, agora há pouco tempo a gente fez um resgate de uma cadela, eu fui junto com o Bem-Estar Animal, porque ia ser feita eutanásia na cadela, amamentando, os filhotes com 21 dias, porque ela mordeu uma moradora e eles fizeram ocorrência e solicitaram. Como a gente está com problema no canil municipal, que o canil municipal está respondendo o processo crime por maus tratos de 2023, e tem que fazer uma reforma para poder, né, receber os animais. E o Ministério Público determinou que não entra animal nenhum mais lá dentro. Nós temos com casos graves. Vai acabar tendo que deixar como fiel depositário o próprio, né, criminoso. Então, eu acho que essa parte do município, eu tô tendo, sabe, de uma certa forma. Tanto que as castrações que eu tô tendo, vêm através do município. O município tá, ó, Cris, como é que tá aí? Né? Não, tô precisando de tantas castração. E tem aquela coisa de confiança, né? Eles conhecem o meu trabalho também, de anos, né? E que nem alguns falam, Cris, tu pode não estar num grupo de proteção, mas as pessoas te conhecem. As pessoas conhecem o teu trabalho. Ah, aquilo foi bacana para mim. Por que tu não monta um grupo? Por que tu não monta uma associação para ti? Sabe? A gente vai continuar te dando suporte. Eu tenho a ajuda dos veterinários da cidade, que são particulares, inclusive. Eu tenho a ajuda do próprio funcionários da prefeitura, né, que é do Bem-Estar Animal. Tem do veterinário também. Cris, quando tiver uma emergência, traz aqui, não tem problema. Claro, não é para mim isso, até porque emergência, o BAS atende a qualquer momento, entendeu? É emergência, pronto, vai e leva, não tem problema nenhum. É que nem algumas pessoas estavam falando, comentando uma época, que o BAS 20 fichas, não tem mais. Não, já cansei de ver, as pessoas chegaram lá, tem 20, 30 pessoas, chegou um pouquinho antes das 8, todos eram atendidos. Entendeu? Não tem isso. Eles valorizam essa questão da pessoa levar o animalzinho, sabe? Para poder consultar, para não omitir os cuidados. E essa parceria eu já estou tendo, que nem eu disse, né? Alguns não têm, né? Porque existe essa questão de, não deveria, né? Mas tem aquela questão de um não gostar do outro, aquela coisa toda. Mas a gente tem que pensar na questão dos animais. O que é melhor para eles, né? E falta recurso, né? Falta o município, essa parte sim, falta o município ter a visão dos recursos. Os vereadores não têm essa visão, né? A gente precisa investir. Fui em 2, 3 LDOs já desisti, porque eu solicitava sempre um centro de zoonose para felinos. Sempre solicitei isso. Sim. Por causa da questão da esporotricose. Tem que ter um centro de zoonose para felinos. Como é que tu vai tratar? Isso aí vai chegar a um ponto tão grave, que vai começar a fazer eutanásia nos animais. É o método mais rápido de se resolver um problema, é matando.
Tanto que, além disso, que se tem tratamento, não pode matar. E a gente sabe que hoje em dia Acontece. é o que mais acontece. Não tem onde botar, não tem o centro de zoonose, vai para eutanásia. Não tem quem cuide, vai para eutanásia. Então, é isso que está faltando. Faltando o município ter esse olhar especial para poder criar novas ferramentas, né? Porque e uma coisa que acontece também na proteção, que prejudica, e alguns, né, não levam muito a sério, até porque ultrapassa algumas questões de razão, é o número de animais. As pessoas pensam assim, eu tô com 50. Ah, mas tem um cachorro lá assim, assim, assado, ninguém quer pegar, vou lá pegar. Tá? Daqui a pouco um toalho tá com 60. Então, assim, esse número, tu não tá ajudando. Tu tá causando maus tratos. Sim. Porque tem animais que nascem dentro de um canil e morrem dentro de um canil, porque elas não saem. Isso não é uma vida, é um presídio. Entendeu? Tu tem que entender que aqueles animais é mais fácil tu tratar, castrar um animal na rua e deixar ele viver, né, na sorte que seja, em algumas situações, do que tu manter todos eles presos, brigando como o canil municipal acontece. Né? Sim. Lá todo mundo pensa, é hotel, não. É um centro de zoonose. Então, o que entra de cachorro lá dentro e a quantidade que morre, às vezes não dá tempo nem de incinerar. Então, para vocês terem uma ideia. Então, falta criar ferramentas para dar essas ferramentas para os produtores fazerem esse trabalho mais controlado. Sim. Porque dependendo das ferramentas que tu der, aumenta o número de animais. Sim. E essas pessoas não é só pelos animais, mas por elas. Elas não vivem mais. Com certeza. Cris, teve, eu acho que um passo bem grande para o lado positivo quando foi criada a Ubasa, né? Eu acho que foi um processo demorado, mas foi assim meio que um alívio para os protetores e para muitas pessoas que não tinham condição, essa criação da Ubasa, né? Isso aí veio pelo um plano, daí a minha pergunta de curiosidade. Isso aí veio pela prefeitura, veio pelo estado, o governo federal, quem é que ajudou para se manter, para fazer essa Ubasa? Bom, isso aí é uma história que muita gente, né, entende de maneira meio distorcida, assim, como se a Ubasa tivesse sido criada há pouco tempo, né? E não é isso. Em 2013, que foi a época que o canil sofreu a questão dos maus tratos, nós tivemos uma eleição logo seguida para deputado. Então, na época, tinha o Gabriel Souza, que ele era responsável pelo setor, e ele que fez a aquisição junto com o governo do Rapac, na época, de todo o maquinário do canil municipal, que seria o bloco cirúrgico. Sim. E montou esse bloco cirúrgico. Eu estive na inauguração, na época eu era vice-presidente da Pátria. Ele inaugurou e uma semana depois já era para estar funcionando, e isso não aconteceu. Aí eu entrei, inclusive, nas mídias, nas redes sociais, e cobrei isso. Tivemos uma reunião junto com o Gabriel, depois já ele deputado. Sim. E aí não tinha verba para fazer aquilo funcionar. Nós fomos para a sinaleira fazer pedidos de dinheiro para poder comprar o material cirúrgico para começar as castrações. Embora algumas pessoas digam que as castrações começaram, né, com a gestão anterior. Não foi verdade. O grupo Te Amo Bicho, eu e as integrantes da Te Amo Bicho, eu sempre falo, porque eu nunca fiz nada sozinho. Né, eu sou sincera, elas sempre deram esse suporte juntos, sim. Né, sempre batalharam também, da maneira delas, mas batalharam. Né, elas iam para a sinaleira, pediam dinheiro, comprava linha, comprava anestesia, comprava anestésico, e se fazia as castração no canil. O bloco cirúrgico já existiu, o maquinário já existiu, atendimentos também, consultas existiam, só que era longe. Então as pessoas não tinham tanto acesso para ir até lá. Era difícil, do lado da URGS. Sim. Então, o que aconteceu? Esse material do bloco cirúrgico foi retirado de lá e colocado num prédio desativado, que era um posto de saúde. Foi colocado o nome de Ubasa e não foi comprado um bisturi a mais do que era. Nem a verba que tinha para manter o canil municipal e o bloco cirúrgico teve um aumento. Então, assim, aumentou o número de população de usuários e não tinha um estudo de quanto ia ser necessário para manter aquilo ali. Tanto que não levou um ano, já não tinha mais castração. Estava faltando material, a gente estava vendo o que faltava de material. Ele foi um nome, foi um carro alegórico, mas hoje ele se torna, tem atendimento, tem os veterinários, né? Mas no início foi muito bom ali, né? Mas era tudo que já acontecia. Só criou um nome, né?
porque era necessário na época. Sim. Em relação a Te Amo Bicho, tu foi um dos fundadores da Te Amo Bicho. Tu estava no começo hoje tu tá desligado da Te Amo Bicho. Tu pode contar um pouco da história da Te Amo Bicho, que é de 2013 para cá, né? Isso. Um pouco da história da Te Amo Bicho, de repente até falar um pouco do teu desligamento, se tu quiser falar. Tá. Se tu puder falar um pouquinho sobre a Te Amo Bicho para nós. A Te Amo Bicho sempre fez um trabalho bacana. Mas a gente sempre tem um que, né, puxa para um lado mais de interesse pessoal do que, né, o que está fazendo, do que o coletivo. Então, a Te Amo Bicho começou em 2013, que foi 2014, que foi quando a Mari Bueno, ela criou o nome, né, e quis fazer a ONG, até porque o carinho estava na questão de maus tratos. E para poder dar um suporte. Daí quando ela desistiu, acho que foi um ano, não chegou a um ano, aí a dona Ingrid, que assumiu e colocou um brechó, inclusive teve um brechó ali no centro, era onde fazia a captação do recurso. Não tinha registro, não era registrado nem nada. E eu acho que uma das, que eu posso dizer assim, com certeza, das mais guerreiras ali do grupo, foi essa dona Ingrid, essa senhora, porque ela já é uma senhora de idade. Estava ali, né, no brechó, direto, vendendo para captação de recursos para poder pagar as despesas e as custas dos animais. Como voluntária, se dedicou, podia estar em casa, podia estar curtindo com a família, uma senhora de idade aposentada. E foi seguindo, até 2016, que daí foi quando eu fui convidado. E 2017, aí sim que nós registramos a Te Amo Bicho, porque a gente tinha aquela visão de captação de recursos do quiosque e teria a verba pública para poder vir, né, que aumentaria o recurso. Hoje a Te Amo Bicho arrecada em torno de 200 mil ano. Eu sempre tive uma visão de que a Te Amo Bicho, um dia, né, que era a minha ideia, inclusive, enquanto eu estive lá, de pagar o veterinário, montar uma clínica e pagar um veterinário para fazer o atendimento, tipo o SUS, tipo a UASA, né, com 200 mil, eu acredito que se consiga fazer isso, né. Então, eu tive na questão da política, né, até então estava tudo ok, tudo bacana, o trabalho estava funcionando legal. Tive algumas desavenças pela questão dos equinos também, porque eu entrei com o processo na época, junto com um grupo de proteção animal de Porto Alegre, sobre a denúncia de maus tratos dos equinos. Daí já tive integrantes do grupo que já preferiu apoiar, no caso, um secretário, dizer que estava tudo bem, sendo que não estava tudo bem com os equinos, e acabou meu processo desde 2019 sendo jogado no lixo, teve atrito, teve discussão sobre isso, que foi desgastando. Teve discussões também sobre a questão do nota fiscal gaúcha, que exigiam que as pessoas, que a gente cobrasse das pessoas para que elas preenchessem nota fiscal gaúcha ou não teriam atendimento, e isso eu também não concordava, e outras coisas mais assim que não vem ao caso, né? Mas foi dando desgastes, né? E aí, quando surgiu a questão da política, eu concorri a deputado, já vi que eu não ia ter apoio, até pelo meu pensamento ser diferente das delas, né? E teve outra pessoa que teve apoio. E agora, para vereador também, teve outra pessoa que teve apoio, né? Hoje, inclusive, uma delas é assessora do vereador, né? Uma integrante da Te Amo Bicho. E eu pedi meu afastamento e acabou acontecendo uma eleição. Quando eu me afastei, uma eleição para me tirar do grupo. Então, eu tô fazendo o meu trabalho como eu fazia antes, até porque eu sempre escutei aquilo, o grupo ajuda os teus animais, o grupo te mantém. Não, o grupo nunca me manteve. Eu gasto quase 400 quilos de ração por mês. Eu ganhava 2 sacos de 25 de cachorro e um de 10 de gato. Os animais que eu levava para atendimento eram animais que eram resgatados da rua, que precisavam de atendimento porque não tinham tutor, ou que tinham tutor e não tinham condições de pagar, né? E os meus animais, muitas vezes eu fiz rifa e eu paguei os atendimentos dos meus animais. Isso é bom sempre deixar para as pessoas não entenderem, né, de maneira errada. Mas foi um momento muito bom na minha vida, sempre foi muito bacana, uma parceria bacana. As gurias têm uma cabeça boa para administrar isso, sabe? Mas não deu certo, não deu certo. Mas é barco que segue, né? Hoje estou tentando tocar do jeito que eu sei. Tu é um cara bem combatente, né? Tu é um cara quase, digamos assim, quase da rua, né?
de estar fazendo o serviço, o trabalho sujo, entre aspas, o trabalho sujo, Sim. que muitos não gostam de fazer, né? Que é o trabalho do resgate. Tu pega o pet lá com uma bicheira, com um machucado, com membros quebrados, de tudo que é jeito, né? Só que assim, essa parte administrativa de uma associação, de uma ONG, é totalmente diferente. Será que também não teve um pouquinho disso aí na tua vida que não que te fez falta, né? Ah, eu quero estar na rua, mas talvez aquele negócio assim, poxa, não é o meu ambiente, essa parte burocrática, né? Sim. Talvez seja isso também, né? Isso. Não, isso com certeza, sabe? Eu não sou aquele cara de ficar sentadinho esperando as coisas acontecer, ou ficar na internet resolvendo um problema ali na internet, não. Eu sou daquele que eu vejo que o problema está acontecendo, eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver. Tenho que botar a mão e resolver. Eu já ouvi aquela coisa, tu faz várias coisas ao mesmo tempo, tu começa uma e termina, mas é que assim, ó, quando tu vê que as coisas não estão acontecendo, claro que tu vai te dividir, vai tentar fazer até que uma se resolva. Isso não é, eu acho que não é um problema, até porque é o tempo que tu tá perdendo em tentar buscar solução pela internet. Então, teve dias aí que nem eu saía pra rua, porque vamos ligar pro curral, vamos ligar para a guarda municipal, vamos ligar para a brigada, para o Ministério Público. Bom, eu mandava mensagem para o Ministério Público 10 horas da noite para o plantão, dizendo, tem um cavalo caído aqui, tá batendo com a cabeça no paralelepípedo, estou desde manhã tentando com o município, ninguém vem fazer isso na gestão anterior, né? Ninguém vem me dar um suporte, nem os bombeiros naquela época eu consegui. Eu tive que amarrar as duas patas da frente e as duas patas de trás do cavalo, como se fosse uma bolsa, e ir puxando aos pouquinhos até conseguir tirar ele do meio da rua, do paralelepípedo. Antes disso, ainda fui procurar um pneu para enfiar na cabeça do cavalo, porque daí ele não bate com a cabeça, fica como se fosse um amortecedor, para poder arrastar ele. Então, assim, são coisas que eu não conseguiria esperar. Eu não sei se é uma coisa de ansiedade, mas eu não consigo esperar, sabe? E tem pessoas que estão... É simples, eu estou ali na internet, eu estou fazendo a minha parte, estou chamando a atenção de todo mundo, aquela coisa toda, mas eu não consigo ser assim. E elas conseguem, né, principalmente no grupo, elas conseguem fazer essa parte, né, das mídias, né, eu sempre falo da proteção de mídia, as pessoas levam mal porque tu está falando que a gente não faz nada, não, proteção de mídia e a proteção de linha de frente. Tem que andar junto. Tem que andar junto, só que aí é que tá. Não é porque tu tá na proteção de mídia que tu também não pode fazer alguma coisa de botar a mão num cachorro. Sim. Mas eu não carrego cachorro no meu carro. Pois é. Então, assim, que proteção é essa? Eu não gosto eu tenho medo de cachorro. Pô, tem gente que é assim. Eu tenho medo de cachorro, mas tá ali. Eu amo cães, mas tem medo. Então, assim, eu acho estranho algumas atitudes, entendeu? Não fecha comigo. Então, eu não sei até que ponto a pessoa realmente está preocupada com os animais ou preocupada com a visibilidade e com o estrelismo que ela está tendo em fazer aquela parte burocrática ali. Eu já cansei de ver protetores na mídia ali pegar um caso meu, um caso da Cíntia, um caso da outra lá, que são casos graves, colocar nas redes sociais, resgatamos não sei o que, esse cachorrinho, essa cachorrinha, precisa de ajuda, estou com ele assim assado, internado na clínica. Aí a pessoa, tu é maravilhosa, e o ego sobe lá em cima, tá tudo resolvido. Só que assim, não foi aquela pessoa que está pedindo, foi aquela que está lá escondida, lá atrás dos bastidores, que está trabalhando, que está tirando às vezes bicheira de pinça. Eu não levava muitos animais, eu não levava para a clínica. Mas tem gente que tem a facilidade de arrecadar, que chega e diz assim, eu vou lá, arrumo uma casinha, faço uma casinha velha, se transformar em nova para um cão comunitário, aí eu não quero casinha usada, eu vou comprar uma casinha nova. Claro, o recurso, né, tá vindo fácil, e eu acho que isso não é legal, entendeu? Isso é abusar. Então, se eu puder fazer uma casinha, trocar o telhado, pintar e entregar para outro cachorro, como eu já fiz várias vezes, né, eu vou fazer. Entendeu? Se eu tiver que tirar a bicheira de pinça ali, lavar com soro para poder tirar, eu vou fazer também. Não preciso de um veterinário para tudo. Não preciso disso. Preciso da orientação. Orientação, Cris, faz assim, assim, assado. Aí tá perfeito. Posso dar essa medicação? É essa medicação que tu vai dar. Aí tá funcionando. Entendeu? Mas eu não preciso estar lá pagando uma consulta, pagando uma clínica, porque tu enriquece uma clínica. Enriquece uma clínica. Né? Porque todos os dias casos. Não adianta.
E com o tempo a gente acaba aprendendo, né? Claro. Ainda mais tu, assim, com tantas, né, que tu... Eu já trabalhei dando suporte de auxiliar veterinário em castrações. Sim, já tenho a noção. Então, algumas coisas eu já conheço o animal até quase por dentro. Para analisar. Cris, eu queria perguntar para ti como é que tu concilia a tua vida pessoal com tantos resgates que tu faz. Pelo jeito, tu não tem vida. Eu não tenho vida pessoal. Tu não tem passeio, tu não tem... Não. É isso aí que as pessoas às vezes julgam mal um protetor, né? Outra coisa também que eu ia falar é sobre o que tu está falando, a facilidade de pessoas adquirir recursos nas redes sociais ou através de fazer algo, né, para dizer que é para causa e não é. E muitas pessoas também que estão do outro lado, que querem ajudar, ajudam as pessoas erradas sem saberem, Com certeza. né? E deixo de ajudar as que fazem. Então, antes de qualquer coisa, eu também já abro o leque para dizer para as pessoas, prestem atenção em quem que vocês ajudam, né? Não deixe de ajudar, mas prestem atenção em quem faz, né? Busquem saber, busquem o conhecimento, porque a gente tem que conhecer a história, tem que saber quem faz, né? Claro. Então, é Cris, isso aí que eu queria falar contigo, porque, que nem tu falou, precisa ter andar junto, né? A mídia para mostrar, mas com quem faz também. E como tu falou, em reciclar uma casinha e ajudar, eu também penso da mesma forma. A gente tem que ajeitar jeitos para sobrar recursos para a gente poder ter prioridade para outras coisas piores que vai vir também, que tem. Cris, hoje em dia, eu não me via fazendo isso. Esses dias eu estava parado pensando, sabe? O que acontece comigo que eu larguei tudo de mão? Às vezes eu queria estar com a minha mãe e eu estava lá, não podia porque um cachorro estava passando mal. Eu queria estar com meu pai e não podia porque o cachorro estava passando mal, entendeu? E o que dói mais de tudo isso é que tu te dedica tanto e tu vive no meio de pessoas que tu acha que estão junto contigo no mesmo pensamento, na mesma vibe. E tu vê que aquelas pessoas não estão. Quando eu falo dessa questão também da questão de mídia, eu poderia fazer isso. Eu poderia estar na mídia. Poderia fazer, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que tu acordar várias vezes durante a noite porque eles estão se pegando no pau. Aí tu tem que sair de meia no meio da chuva, sabe? Para poder apartar uma briga, amarrar um em cada canto para até que se acalme, ser mordido. É muito mais fácil a gente ir para uma mídia e dizer o que está acontecendo do que tu ver o que está acontecendo. É muito mais fácil na mídia tu decidir o futuro de protetores de linha de frente sem saber o que ele realmente sente. É muito fácil dizer que aquele cachorro está sofrendo, mas ao mesmo tempo tu não entender a dor dele porque tu não tá com ele. Isso é que eu queria que as pessoas, principalmente da mídia, que trabalham com proteção de mídia, entendessem. Passa 24 horas, não, passa 3 dias comigo, melhor, 3 dias comigo. E vive o meu dia a dia para me entender. O porquê que muitas vezes, tu é revoltado, mas tu briga com todo mundo. Não, gente, eu não brigo com todo mundo. Eu só queria que as pessoas entendessem um pouco de cada lado. Eu tenho uma conhecida, a Cíntia. A Cíntia passa às vezes trabalho. Não gosto de falar aqui, mas dessa parte, né, mas de cada um. Mas ela é uma pessoa que está ali fazendo casinha para cães de rua. Ela está acho que deve estar com uns 20, 30 também. Ela também não vive mais, gente. Tem pessoas aí que não conseguem arrumar os dentes da boca tudo podre porque não consegue, sabe, ter verba para poder fazer isso. E aí tem gente que é da mídia, que ajuda na proteção, é homenageada, é aplaudida, né? Não bota a mão num cachorro, tá andando com o carro, cheirosinha, bonitinha, sabe, no cabeleireiro, unha pronta. E a pessoa que tá ali, que tipo essa, tá ali se ralando com as unhas podres, carregando pedra para poder aterrar, para poder fazer um canil de carrinho de mão, mulher com as veias tudo saltada, tendo que fazer as coisas porque não tem dinheiro para pagar uma mão de obra. Pô, eu acho que as pessoas deveriam ter essa questão de empatia antes de te julgar. Eu me sinto hoje, eu vou falar dessa questão, de ter sido um saco, que nem um saco de lixo jogado no canto. Depois de tanto tempo de fazer um grupo
chegar onde chegou, a 200 mil anos. Falta Porque eu também fui parte desse crescimento. Hoje eu vejo pessoas que nunca botaram a mão no bicho, nunca conseguiram fazer nada sem ter a máquina pública na mão, usufruindo de um trabalho que eu ajudei a construir. Então isso não é certo. Então, hoje tem outras pessoas no meu lugar. Se não fosse essas pessoas da linha de frente, não adianta ter o protetor de mídia. Senão nós vamos ter aquele protetor de mídia que vai falando o problema de cada cidade, dos animais de cada cidade, como se fosse um repórter, e não um protetor. Só expor o problema não resolve. Então, assim, isso não é proteção, isso é reportagem. Isso. Né? Então, é aquela coisa, a gente tem que entender o lado do... Eu me emocionei, acabei me perdendo, mas a gente tem que entender o lado... Porque a gente vive. Imagina, então... eu tive épocas, desde que a minha mãe foi atropelada, eu tinha que estar lá 3 dias, eu vi o sofrimento do meu pai, acordando 6 horas da manhã, às vezes dormindo à meia-noite, controlando a alimentação, medicação, eu disse, meu Deus, e eu não consigo, eu tô com tantos animais, como é que eu vou fazer? Se eu largar eles lá, eu vou responder por crime de maus tratos. Entendeu? Então, sim, eu tinha que estar ali de jogo e, ao mesmo tempo, me preocupar com que as pessoas que estavam na minha volta, que eu confiava, estavam, né, tramando. Essa é a palavra. Né? Então é brabo, é difícil. Por isso que é difícil lidar com as pessoas, é mais fácil lidar com os animais. Mais fácil lidar com os animais, porque eu chegava em casa, os animais faziam uma festa. Fazem sempre. Entendeu? Eu saía lá da minha mãe, estava no hospital com ela, ficava direto no hospital com ela, e entre aquela coisa entre a vida e a morte, né? Hoje eu quero ver, daqui a uns anos, o que vão usar contra mim. Porque até isso foi usado, né? A mãe dele está morrendo, então... Complicado. Hoje, Cris, se a tua vida fosse um filme, que filme tu acha que seria? Seria um filme de comédia, de terror, de ação? Se vem alguma coisa na tua cabeça que tu já ouviu assim, parece a minha vida aquilo ali, cara. Tem alguma coisa que tu já viu assim? De drama, porque eu poderia ter escolhido tudo melhor na minha vida. Eu escolhi tudo ao contrário. Com o intuito de fazer o bem, eu fiz o mal para mim mesmo. Porque tu tá dizendo isso porque não tá feliz porque tu tá fazendo. Não, eu tô feliz. Só que eu acho que chegou uma fase da minha vida em que eu comecei fazendo quando eu tinha saúde. Hoje eu tenho problemas de saúde, tenho diabetes, tenho outros problemas aí que me complicam a vida. Tem dias que eu não consigo, tô com 60% dos meus rins funcionando, então tem dias que eu tô mal pra caramba. Mas eu tenho que estar lá dia de chuva. E essas coisas que me causam dor, sabe? De ver que tudo que eu confiava, as pessoas que eu confiava me viraram as costas. E hoje até os meus amigos, melhores amigos que eu tenho, estão sendo... Eu vi isso, eu tenho como, sabe? Chegou um ponto de dizer assim, fulano não vai gostar de te ver andando com ele. Então, assim, as pessoas são manipuladas com a ajuda das pessoas que confiam que vão usar aquela ajuda para o bem. Então, muita gente ajuda, vamos ajudar fulano de tal. Aí os fulanos de tal usam aquela ajuda para manipular pessoas. Entendeu? Quer ajuda? Tem que fazer isso. É tipo assim, entendeu? Então, isso não é caridade, isso não é bem, isso é interesse, isso é ego, isso é maldade. Trocas de favores. É pessoas que não têm integridade, não têm compromisso, não têm caráter, eu vejo dessa forma aí, porque eu te entendo, porque assim como tu fala, que nem eu também, a gente se priva de sair, porque é eu e ele que cuidamos dos nossos aqui. Sim. A gente se priva de sair, a gente não tem, enquanto alguém te liga, como acontece contigo, já aconteceu comigo, alguém te liga assim, para mim também, Cris, vem cá me ajudar a pegar, resgatar um cachorro aqui da rua, para correr da rua. Eu disse assim, peraí, tu não consegue pegar, o cachorro é conhecido teu, tu conhece ele, tu dá comida para ele, se tu não consegue pegar ele, como é que eu vou te ajudar? Eu tenho que sair daqui, largar 50, né, a Deus dará, para ir te ajudar a correr na rua, sendo que tu cuida lá de vez em quando, que tu bota comida lá na rua, eu cuido 24 horas. Sim. E daí tu pode pegar as tuas férias e viajar, eu não. Eu fico aqui, que nem tu. Eu tenho trauma de sair de carro,
A gente anda aqui por os redores, eu não gosto de viajar, eu não gosto de ir para Canoas, que é os meus parentes são de Canoas, eu não gosto de fazer esse trajeto, que é um mais longinho que a gente vai, eu não gosto de fazer esse trajeto para não passar na estrada e não ver um cachorro abandonado, daí não poder fazer nada, sabe? A gente tem que fazer vista grossa. Então, eu imagino que tu passa, porque tu tá mais que eu, tu tá naquela linha de frente que tu vai, tu busca, né? Tu resgata, tu traz para ti, não interessa o dia de amanhã, tu nem sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, se tu vai ter comida ou não para dar para eles, mas foi lá e pegou. E eu não tenho condição de fazer isso porque eu tô limitada a isso e também não recebo ajuda. Então a gente se entende, nós protetores se entendemos, sabemos as nossas dificuldades, as nossas carências e principalmente quem quer se promover dentro da causa animal. Porque, como tu disse, os cachorros não votam, né? O poder público não tem esse olhar, não quer resolver o problema, porque se eles falassem com a gente tem um jeitinho de resolver o problema, a gente tem um modo de tentar solucionar, né? Então, eu te entendo perfeitamente. Eu sempre falo, nós temos lá no município o Dia do Bem-Estar Animal. Aí eu pergunto, tem como comemorar bem-estar animal numa cidade onde tu vê cavalo caindo, morrendo nas calçadas, sabe? Cavalo procriando nas calçadas, bichado, podre, nas ruas, uns morrendo dentro do canil municipal, se matando. Tem como comemorar algum dia de bem-estar animal? Agora criaram o tal do Dia do Protetor. Quem que vai se beneficiar com isso? Um Dia do Protetor? Eu fico perguntando, eu vou receber o elogio de protetor do ano? Para quê? Isso vai pagar as contas das despesas dos animais? Vai fazer isso? Porque se for fazer isso, tudo bem. Agora, para eu saber que eu estou sendo reconhecido pelo meu trabalho, isso eu não preciso de ninguém para fazer esse reconhecimento. Meu ego não vai a tanto assim para eu necessitar disso, mas tem protetor que precisa disso. Sim. Precisa de aplausos, sabe? Então, a minha maior recompensa é ver a recuperação de um animal. Isso é a maior recompensa. Mas como alguns não têm esse conhecimento, não colocam a mão no bicho e vê essa melhora, esse contato físico, com certeza, né? Eles precisam do aplauso pelo reconhecimento das mídias. Hoje em dia, qual que é o teu maior sonho assim, para a causa animal? Que tu pudesse dizer assim, meu Deus, se isso acontecer já tá bom para mim. Eu queria que acabasse, né, as pessoas com as carroças. Não vou mentir. Sabe? Muita gente, inclusive numa época que eu concorria a deputado, me falaram isso, eu estava na sinaleira, me disseram, tu quer acabar com as carroças? Quero. É um sonho? Não. Por que eu vou negar? Vou dizer o quê? Que mentira. Vou ser o político mentiroso que vai lá, que diz que gosta de bichinho e está aí resgatando? Né? Então, não vou fazer isso. Então, assim, se é para me reconhecer e me conheço pelo jeito que eu sou. Pelo jeito certo. Então, só que assim, eu não quero matar ninguém de fome. Eu sempre falo, se tivesse em vez do Covid vindo uma doença que matasse todos os equinos, as pessoas não teriam que sobreviver? O problema é que eu vejo que uma coisa está ligada à outra. A carroça, assistencialismo. A carroça, assistencialismo. Então, gente, hoje, se nós colocarmos uma cooperativa nos nossos municípios, a gente consegue trazer trabalho para todo mundo. Sim. A gente não precisa trabalhar nem só com reciclável. Vamos trabalhar só com latinha, vamos trabalhar... Não! A gente tem muito lixo, muito material que não é reciclável e que poderia se tornar, né, ferramenta de trabalho. E essas pessoas teriam dignidade. A gente não busca só acabar com a carroça, mas por causa da questão de, eu tenho que alguns dizem isso, né? Eu tenho ódio do carroceiro porque ele maltrata o cavalo. Gente, eu não vou dizer que eu tenho ódio do carroceiro, isso não é verdade. Porque eu tenho um primo meu que é carroceiro, lá em Tramandaí. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não têm uma visão de que elas são mais do que um carroceiro. Elas são um ser humano que pode ser mais do que aquilo que elas estão vivendo. Elas podem dar dignidade para o filho, ou elas vão querer o quê? Eu quero o meu filho, porque a criança ela tem se molda conforme a família, né? Vai seguindo o legado. Então, esses tempos até tive teve um carroceiro do lado, um vizinho meu, e disse para mim, tinha um
cara que queria acabar com as carroças, não sei o que, eu acho que até vocês devem estar sabendo da questão de uma lei de bem-estar animal, que foi criada em 2021, e eu quase fui linchado por causa disso. Eu sei que em Canoas foi extinto as carroças. Porque levaram a informação que era término das carroças, não era só uma lei de bem-estar animal, mas um vereador mal intencionado fez essa propaganda nos bairros, né, das periferias e carregou todo mundo para lá para poder fazer esse furdunço e acabou a lei sendo engavetada. Mas eu sei que o problema dele era que ele tinha outras intenções, que seria o esporte com os equinos. Então eu tinha medo que isso atrapalhasse. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não era uma término de carroça. Então, eu até expliquei para esse senhor, e disse assim, o senhor nunca teve um sonho de ter um filho médico, um filho engenheiro, né? O senhor quer que seu filho seja o senhor? Ah, não quero, mas não tem o que fazer. Se o senhor não mudar, sua geração não vai mudar. Porque a mudança, claro, acontece na criança, mas a criança vai ter que ter aquele período de escola, vai ter que ter um preparo, uma educação diferente do que ela vive hoje. E os pais têm esse direito, esse dever de moldar o filho. Agora, o que acontece quando o pai fica doente? O que acontece quando o pai fica doente? Né? Ele não tem aposentadoria, não vai ter aposentadoria. Ele vai passar necessidade. Aí vai aquele menino de 10 anos, aquela menina de uma criança ainda para cima da carroça para sustentar a família, porque o pai está adoecido, está acamado. E acaba o quê? A vulnerabilidade dessas crianças, o cara chega ali, o teu pai está doente, isso que tu está ganhando na carroça não vai dar para manter ele, quem sabe tu vende uma droga, quem sabe tu te prostitui. A vulnerabilidade leva a questão social a chegar na criminalidade. Então, a carroça é um lado que é o mais vulnerável de todos. Entendeu? Então, precisa se trabalhar isso, não se tirar uma carroça, claro, não tirar, agora tu vai roubar, te vira, vai comer o que o cavalo comia. Não é isso, sabe? É uma questão gradativa, que as pessoas vão começar, é que nem o Bolsa Família. Sim. Bolsa Família, tem direito a Bolsa Família, tem tantos filhos. Não, vamos fazer o seguinte, tu vai ter 5 anos de Bolsa Família. Mas esses 5 anos tu vai ter um curso técnico para tu aprender uma profissão. Após esses 5 anos, se tu não aprender uma profissão, tu perde o teu Bolsa Família. Então, assim, é um jeito de preparo. Tu tem que dar tempo para as pessoas se prepararem. Né? E aí sim, se ter o término gradativo e elas poderem trabalhar. Sim, pois aí eu vejo assim que a gente tem uma área tão grande, né, principalmente vocês em Tramandaí, nós também estamos aqui, porque nós estamos no litoral, né, onde pode se solicitar empresas vir para cá, porque tem área abrangente para dar, né, então nós pensamos diferente, nós pensamos em gerar emprego, tirar as pessoas dessa situação, né, para dar um modo de vida melhor para elas, com que elas não esteja fazendo maus tratos com os cavalos, porque nem todo o carroceiro cuida bem do seu cavalo, né? Tem uns que a gente vê passar, não, aquele lá é fortinho, gordinho, o cavalo é forte mesmo, pode puxar, né, um peso, tranquilo. Mas só que tem um que tá virado em pele e osso e depois é descartado para morrer a míngua, como tu sabe. Eu queria fazer também uma pergunta para ti, assim, sobre os fogos de artifício, que isso é um grande problema para nós. O que tu mudaria nessa situação? Que forma de repente, lei tu implantaria para solucionar esse problema que a gente passa? É uma coisa meio hipócrita, né? Algumas coisas que a gente vê, que nem assim, os fogos de artifício, claro, não tem barulhos, né? Perfeito. Sim. Mas não é isso que acontece. É proibido acima, né, de 60, 60 decibéis. Há um tempo atrás eu escutei, inclusive, quando foi feito a lei que queria proibir os fogos de artifício, não vou citar o nome, mas muita gente sabe, teve um representante da causa animal, com conhecimentos, que disse, todos os fogos de artifício passam os decibéis. Então, mas nós vamos regulamentar para algumas empresas venderem. Então, assim, se algumas empresas só fabricam, vamos dizer que tem o Chico, o Francisco, que vendiam, aí regularizou tudo direitinho, só o Chico vai vender. Mas o número de pessoas que vai comprar vai ser o mesmo. Então ele vai comprar daquele só daquele. Aquele vai enriquecer. Sim. O outro está quebrado, né? Ele não tem como ser regularizado. Então ele vai quebrar, mas não mudou o problema. Então isso foi a coisa mais hipócrita que eu já vi vir de um político dizer, né, que faz mal para os animais, para
para os Os idosos, para as autistas. crianças, para os autistas, e ao mesmo tempo regulamentar parte daquele problema para que o mesmo consumo seja, né, ocorra. Então, eu acho o seguinte, passou de 60 decibéis, né, 50 decibéis, 60, não lembro agora, mas acaba. Não pode nem fabricar. Deu, não fabrica. Fabrica, vamos mudar, vamos, né, evoluir. Sim. E outra, os fogos de artifício não é só questão do barulho. Eles atingem aves, né? Então, assim, bata, pássaros, não atingir. Então, assim, não é só a questão, ele atinge a fauna e a flora. Né? Então, as plantas também, a toxicidade dela, né? As plantas É forte. Uhum. é muito forte. O chumbo, né? Pólvora, tudo, então contamina tudo. Né? Assim, em relação aos fogos de artifício, eu costumo dizer que assim, as pessoas dizem assim, mas eu quero fazer minha festa. Para começar, é uma coisa meio arcaica, né? Um barulhão ser uma festa. Então, eu costumo dizer assim, os fogos de artifício às vezes não é o maior problema, o pior problema é a covardia. Porque se tu tem um horário, olha, meia-noite vão estourar fogos, tudo bem. Mas não, é 3 horas da manhã, é meio-dia, é 4 horas, é no teu pátio, é no cachorro de rua só para ver ele correr, entendeu? Então, essa covardia, que eu peguei o gancho no fogos de artifício, que eu quero te perguntar. Hoje nós temos um caso que está muito na mídia, do rapaz que cortou as patas do cavalo, não sei se tu viu. Sim. Uma coisa assim que talvez não dê nem para acreditar. Eu não consegui ver o vídeo, eu vi que estava ali, mas não vou ver, não quis. Então, assim, a que ponto nós chegamos hoje da covardia nas cidades? Né? Será que seria o caso da gente começar a expor essas pessoas, mostrar a cara dessas pessoas? Porque hoje em dia é fácil tu pegar, vou botar um vizinho, por exemplo, falar pro outro, vou botar um veneno ali para matar os cavalos que estão comendo o meu gramado ali. Entendeu? Será que não seria o caso da gente começar a expor essas pessoas como um criminoso, como de fato eles são, né? Sim. Sabe que há uns anos atrás, um senhor que via, não conheço, via aquela vez, ele disse para mim que ele colocava vidro dentro de sacolas plásticas porque os cavalos rasgavam os lixos para eles morder e cortarem a boca. Então, assim, o meu problema dos cavalos soltos na rua não era só, até porque eu tive experiência de pessoas que conviveram, que eu conheci, que morreram em acidentes com equinos. Então, isso ficou na minha cabeça e desde então eu sempre fui o perseguidor dos cavalos soltos na rua, né? Então, assim, claro, eu vivi isso na pele, é diferente, né? Como eu digo, falta de empatia. Tu tem que saber o que o outro sente, que viveu, para tu poder, as pedras que ele caminhou, para tu poder entender a vida como é que é dele, né? E saber o porquê que está acontecendo daquela maneira. E eu me surpreendi com essa questão do equino, das patas cortadas, mas ao mesmo tempo teve um ponto positivo. Porque, como foi parar na mídia, as pessoas meio que acordaram, meu Deus, que crueldade, que não sei o quê. Mas, gente, não é isso aí. A crueldade não aconteceu só hoje com esse rapaz. Isso acontece todos os dias. O cavalo, quando ele não presta mais, muita gente compra para fazer ele, para botar para abate, para as pessoas comerem depois dele trabalhar anos. Ele serve de alimento em açougues clandestinos. Eles são mortos das maneiras mais cruéis. Eu, alguns anos atrás, eu não sei se eu até poderia comentar isso, mas eu achei dentro de uma égua. Então, assim, isso em 2014. Morta, porque foi atropelada. Isso é droga. Então, ela estava prenha ainda para piorar a coisa. E outra coisa, já encontrei potros que quebraram as patas e morreram a paulada. Eu coloquei isso no Face. Morreu a paulada e mamava o bebê, porque os marmanjinhos queriam domar o cavalo filhote. E aí ele não aguentou o peso, ele quebrou as duas patas e foi morto a paulada. Outro foi morto a paulada também porque o veterinário foi para pegar o cavalo porque estava em maus tratos. Como o cavalo não conseguia levantar, ficou de ir buscar no outro dia depois de fazer o soro e chegou lá, o cavalo tinha morrido. Conforme os vizinhos, ele foi morto a paulada. Então, assim, outra égua foi queimada viva. Isso não dói mais do que as patas amputadas, sabe? Outra filhote com uma taquara enfiada, né, dentro
das genitais. Isso, inclusive, eu comentava com o meu grupo, mas nenhum deles tinha essa questão de ver os equinos como prioridade. Eu era o único que tinha essa parte. Hoje eu deixo mais para o poder público fazer, porque eu sei que é uma coisa que foge das minhas mãos. Assim, não adianta, meus braços, é que nem aquela vai até onde teus braços alcançam. Nós não temos recurso nem apoio suficiente, né, para fazer tudo isso. Então a crueldade ela já acontece. Ela já acontece quando o cavalo trabalha o dia inteiro puxando uma carroça, sendo que ele bebe 45 litros de água parado, e no momento que ele está numa carroça, ele não bebe água. Vai beber quando o cara tiver sede e lembrar que ele também está com sede. Ele para em qualquer esgoto, ele toma uma água contaminada com urina de rato, passa leptospirose para o pátio, para outros lugares. Aí ele passa o dia inteiro com freio, com ferro trancado na boca, é só botar um garfo, vai ver que na mordida vai desgastando ao ponto de dar neuralgia. Então, gente, é muita coisa que acontece, e as patas amputadas não é que não seja uma gravidade, mas é só uma coisa que apareceu na mídia. Nem tudo aparece na mídia para chocar pessoas. Será que se alguns 10, 15 anos atrás já aparecesse na mídia, não teria mudado a situação? Fizeram uma lei sanção, né, com a base da lei ambiental, 9.605 de 98, não, é 9.605 de 98, né, tirando o cachorro e o gato da lei, porque morreu um cachorro espancado. Então, assim, vamos aumentar a lei até 5 anos, mas não pega a cadeia, gente. Pois é. É 5 anos, mas não pega. Quem é que vocês viram para ser preso que não sai pela porta da frente? Não tem. Então, assim, a não ser que o cara tenha outros problemas já que pesem e reincidência para poder ele realmente pegar a cadeia. Então, tem que ter uma melhora nessas leis. As leis têm que... A questão dos equinos, tanto quanto os animais silvestres, a pena é vergonhosa. É 1 ano, no máximo. Por quê? Porque como é que tu vai botar 5 anos? Como é que vai ficar os rodeios? Como é que vai ficar as corridas de charrete? Como é que vai ficar os outros esportes, né, que acabam os cavalos quebrando as patas? Todos os esportes vão ter, e os rodeios vão parar onde? Que vai ter maus tratos toda hora? Vão responder todos por maus tratos? Não, então a gente tem que limitar. Fazer uma lei mais branda. Não vamos muito longe. Animais silvestres são vendidos, são criados em cativeiros, são exportados para tudo que é lado. E é 1 ano. Como é que tu vai proteger uma fauna desse jeito? Né? Então, é complicado. O dinheiro manda, né? Porque a gente se vê assim de mãos amarradas, a gente se sente impune a tudo isso. Porque, que nem a gente fala, a gente queria, assim, que essas pessoas cruéis fossem todas presas. E ficasse lá uns 5 anos que elas teriam que pagar, entendeu? Só que nós não temos cadeia nem para os bandidos. Com certeza. Né? Então, eles acabam minimizando isso aí, liberando, porque não tem espaço para todo mundo. Então, a gente está falido, a gente está com a sociedade falida, doente, a nossa sociedade é doente. Né? Eu queria que tu deixasse também uma mensagem para as pessoas assim referente ao abandono e os maus tratos. Aconselha elas, dá uma palavra para elas quando elas veem um cachorro na rua, ou antes de abandonar, ou já que abandonaram, então que elas veem um cachorro na rua, para elas tentar amenizar a situação, para não sobrecarregar tanto tu, como a mim, como os outros protetores. É que nem aquilo, eu acho que isso é uma questão de educação, né? Tem gente que abandona o pai e a mãe no asilo, por que não vai abandonar um animal, né? Então, isso é a questão de educação, é de empatia. A gente não pode esperar das pessoas que elas sintam a mesma coisa que a gente. Eu tive do lado contrário, então eu sei como é prático manter um cachorro na corrente e como é prático para alguns soltar. E quando a gente entra pro lado de evoluir, eu ainda tenho muito que evoluir. Estou com 50 anos e tem muito que evoluir. Então, a gente vê que o quanto é especial o sentimento deles. Então, o olhar no olho dele, sabe? E se colocar no lugar dele é a melhor forma para tu evitar o abandono.
Cachorro não é um brinquedo que tu vai comprar, um bichinho de pelúcia, que ele não vai fazer cocô, que ele não vai rasgar, um tapete, um sofá, não vai fazer xixi. Tem que pensar que é um ser vivo, que vai fazer todas as necessidades, é um ser senciente, né? Tem sentimentos como a gente, então, e ele ama de verdade, incondicionalmente, e ele não pesa se tu tem dinheiro, se tu tem carro bom, se tu tem casa boa. Não, ele só quer teu amor. Diferente do ser humano. O ser humano tem aquele intuito. Eu quero o cachorro. Alguns, inclusive, eu quero o cachorro, eu quero ajudar os cachorros, porque eu tenho um futuro pela frente com eles. Entendeu? Então, assim, ele não tem interesse. E isso tu não vai achar em outro ser humano. Dificilmente tu vai achar em outro ser humano. Ter uma parceria com um ser humano que não tem algum interesse em ti, de alguma forma. Então, valorizar, né, aquele amor que vem. E o cachorro, ele escolhe. Não é tu que escolhe o cachorro. Verdade. Ele que nos adota. Ele que nos adota. Então, e as leis estão aí, né? Eu acho que já passou da hora, as pessoas têm que evoluir, têm que ser conscientes que é crime. Sim. E se cair na mira do Cristiano ou de alguém mais, e acontecer comigo e eu presenciar, eu não tenho pena nenhuma. Então, vou denunciar com certeza. Isso aí. Então, assim, a gente já está com quase 1h30 de entrevista. Antes do Cris dar as considerações finais para vocês, falar, deixar o último aviso, o último recado, a gente vai deixar o contato. Eu posso deixar o contato no vídeo Claro. teu. Então, assim, quem quiser ajudar o Cris aí de Tramandaí ou de alguma cidade próxima, que vê ali, que gostou, que quer conhecer o trabalho, que quiser ajudar, leva a solução para ele, não leva problema. Então, assim, se quiser ajudar mais com ele, a gente vai deixar o contato ali na descrição do vídeo dele, do Cris, que é o Cristiano da Te Amo Bicho, como ele é conhecido lá em Tramandaí, e aí tu entra em contato com ele, né? Então, assim, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é básica, que às vezes eu penso comigo, né? Se eu pudesse escolher, tu queria que os bichos falassem ou que eles te compreendessem só? Eu queria que eles falassem. Porque só eles para dizerem o que realmente acontece, sabe? Porque às vezes tu tem uma visão de uma pessoa que ela ama animais, que ela gosta, e no fundo ela não tá nem aí. E ele presencia aquilo. Então, assim, eu queria poder entender quando ele tem uma dor, sabe? Quando ele tá triste realmente, não só no olhar, saber onde que dói. Sabe? Então, eu acho que essa parte de falar é muito importante. Se bem que eles se comunicam, né, com a gente, e quando a gente já tem esse contato, a gente já conhece até o chorinho, até o balançar do rabo, a orelha, tudo. Mas eu acho que é importante, porque tem um ditado que diziam antigamente, né? Animais não votam. Lembra disso? Animais não votam. Com certeza, se eles votassem, eles não votariam em algumas pessoas. Pior que é assim mesmo. Ou falariam, né? Não votem. Sim, exatamente. Esse não me defende. Não me representa. Então estamos aqui com o Cris, o Cristiano da Te Amo Bicho, esse combatente, o cara da infantaria, né? Que a gente costuma falar que, como a gente falou aqui nessa entrevista, né? Dos protetores, que tem várias linhas de protetores, cada um trabalha do seu jeito, desunido como são, né? Hoje em dia os protetores são muito desunidos, né? Mas nós temos uma categoria que é a principal, que é o cara que está na linha de frente, que é o cara que está ali. Eu, por exemplo, certas coisas eu não consigo fazer, é a Cris que faz. Tem o machucado, é ela que atende, eu até asseguro o bicho, mas é ela que vê ali o machucado, ela que tem que passar a pomada, ela tem que ver. Muitas vezes eu chamo ela para fazer. Então, assim, esse cara que está aqui com nós aqui hoje, o Cris, ele é o cara que está na linha de frente, que está fazendo todo esse serviço sujo, esse serviço que ninguém quer ver, esse serviço que tu vê na internet, o maus tratos, que eu vi lá, ui, coisa horrível, não quis ver o vídeo. Ele vê todo dia isso aí. Então, assim, tudo a tua cidade aí, tu de Tramandaí, valoriza mais essas pessoas, né? Dá uma olhada para elas. Não precisa dar tapinha das costas, não precisa vir com uma estrelinha no coisa.
Mas de vez em quando tu se lembrar de protetor, de quem está fazendo esse trabalho, ajuda lá aquele cara lá. Aquele ali que tu viu o trabalho, aquele ali que tu viu acontecer, né? Porque é tão ruim pra gente quando a gente faz um trabalho e depois é botado pro escanteio, né? E é uma parte tão crucial da nossa vida, como em tudo, né? Até na polícia tem, nos bombeiros tem o cara que faz o que vai lá para dentro do fogo e tem o cara que fica no escritório, entendeu? Esse cara é o que está apagando as chamas do nosso litoral, da nossa praia, né? Do abandono, dos maus tratos, está cuidando dessa parte aí. Então, Cris, muito obrigado por tu ter vindo aqui, né? Espero contar com a tua presença mais adiante aqui de novo para a gente esclarecer, contar outras histórias que eu sei que tu conhece muito, já vi que tu conhece muito da causa animal, né? Quem sabe um dia até fornecer um pouco mais de experiência para essas pessoas que estão ali tentando fazer, tentando ajudar. Então, muito obrigado, Cris. Espero que todo mundo de Tramandaí aí, todo mundo que estiver assistindo do nosso Brasil, todo que quiser entrar em contato, a gente vai deixar o telefonezinho no finalzinho do vídeo aí. Cris, quer deixar uma última palavrinha para nós? Eu sempre tenho a visão assim de ajuda, sabe? Que é importante, mas eu também não quero dizer assim, ó, ajuda pro Cris. Não, eu tenho pessoas que hoje, claro, depende do grupo também, mas pessoas que é da linha de frente, que eu sei que estão lá, estão batalhando todos os dias, trocando o prazer, né, de estar o dia a dia com a família, que nem eu falei, também precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de ajuda. Durante algum tempo, eu vi pessoas que estavam na linha de frente e por não terem uma ligação, uma amizade com algumas pessoas da proteção de grupo, elas não tinham ajuda. E muitas vezes eu tive que ajudar escondido. Então, assim, eu quero que todos tenham ferramentas. Todos, que não dependam de quem não vive a nossa dor, de ceder alguma coisa, fazendo o que querem, o que não querem, né? Colocando em peso o que fazer para poder merecer aquela ajuda. Eu acho que a população é muito grande, Tramandaí tem 70 mil habitantes, muito pouco protetor, muito poucas pessoas que pegam os animais. Então, essas pessoas eu conheço, eu posso mostrar o trabalho de cada uma delas, posso filmar se for o caso, porque há um tempo atrás, agora, inclusive, eu pedi ajuda para uma pessoa que tem influência também no litoral ali, para ajudar uma das protetoras que eu conheço. Porque eu sei que ela está na linha de frente, ela não sabe. Mas eu pedi e eu sei que ela está recebendo essa ajuda, estão ajudando com ração, com coisas, né? Para ela não ficar dependente e refém de quem não entende, de quem acha que é, né, o responsável por toda a ajuda do mundo. Então essas pessoas merecem tanto quanto eu. Sim, mas, Cris, a gente vai deixar então o teu telefone depois na descrição para todos que assistirem, e daí as pessoas entram em contato contigo, mostram a forma que puderem contribuir, Sim. E daí tu pode também dividir com as outras pessoas, porque nada melhor de quem conhece o trabalho, né? Se tu Sim. já conhece, tu sabe, pode confiar, que nem nós, né? Vamos divulgar o trabalho de alguém, primeiro a gente tem que conhecer, para depois a gente divulgar. Porque não vamos julgar, né, fazer um julgamento precipitado pela língua dos outros. Então, isso é uma coisa que eu sempre levo em consideração. Então, a gente conhece o teu trabalho, né, te trouxe aqui também para te poder mostrar isso aí para o pessoal. Como tu conhece outros também que fazem esse mesmo trabalho para não depender de quem quer levar só estrelinhas. Então, tu que vai passar essa ajuda, essa doação. Então, agradeço pela tua presença, espero que próxima vez que tu vieres aqui, tu pode contar histórias melhores, ou que através dessa reportagem, né, tu pode ter mais alcances e receber mais doação, e que a tua vida mude daqui para frente, e aos nossos representantes futuros aí também políticos que têm um olhar especial pela causa animal, porque além eles não votam, mas nós votamos e nós levamos uma multidão atrás de nós. Verdade. É isso aí. Tchau para todo mundo, muito obrigado para todos que estão nos assistindo. Nunca se esquecendo de um abração para o pessoal lá da
Summit TV de Torres, canal 6 da Claro TV também, que são parceiros nossos. Não esquece de seguir nosso canal. E se quiser deixar alguma pergunta para o Chris, entra lá no vídeo ali quando você estiver assistindo. Deixa a perguntinha para ele lá, que ele vai dar uma olhadinha sempre com carinho para vocês, tá? Tchau, tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.